Eu vou chamar para a nossa conversa o Altamiro Borges, jornalista, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa, Barão de Itararé. Miro sempre às quartas aqui com a gente. Bom dia, Miro. Tudo bem por aí? Tudo bem, Thalita, Laura, Redu, tudo bem com vocês? Tudo Tranquilinhos? certinho, tranquilinhos. Meio-dia, né? Já é boa tarde também. Miro, seguinte, pauta que pegou fogo durante esses últimos dias, né? Vamos falar sobre essas demissões da Globo News, o que elas significam e uma provável correção de rumo, de repente, das organizações Globo. Quero saber de você. Fato é que nos últimos dias agora a gente teve acesso a essa informação de que uma pesquisa feita pela Rede Globo mostrou que ela é considerada uma imprensa de esquerda. E por conta disso, a gente não sabe se com relação direta, a gente teve nos últimos dias o desligamento de Eliane Cantanhede, comentarista da Globo News, da Daniela Lima, jornalista que apresentava um programa na Globo News, e do Mauro Paulino, exatamente, que também comentava ali, principalmente pesquisa eleitoral, né? Qual a sua avaliação sobre essas mexidas? Quero te ouvir sobre tudo isso. Então, Thalita, eu acho que por enquanto gera muito questionamento, muita que houve e tal, mas por enquanto a gente está ainda no terreno da especulação, tem muita especulação, né? A primeira a pedir a conta, segundo ela, pediu a conta, não foi demitida, foi a Eliane Cantanhede, né? Eliane Cantanhede, que não dá para dizer que é uma pessoa de esquerda, né? Eliane Cantanhede é aquela famosa, Não. que ficou famosa com a massa cheirosa, não é isso? Que dizia que os tucanos eram a massa cheirosa, né? Eliane Cantanhede, que vive batendo duro no governo, seja na política externa, seja na política econômica, vive batendo duro. A Eliane disse o seguinte: não, ela não pediu a conta, ela não foi demitida, ela pediu a conta, né? E, mano, até colocou nas redes digitais, né? Depois de 15 anos felizes e de muita alegria na Globo News, ao lado de tanta gente querida e competente, é a hora de parar e reservar as noites para os meus livros, minhas séries e meu bom vinhozinho. Então, ela disse que pediu a conta para dar uma descansada. Ela trabalha em outros lugares, né? Então, essa foi a argumentação. Na sequência, isso foi na sexta-feira passada. Na sequência, na segunda, aí sim, a Globo News anuncia a demissão da Daniela Lima e do Mauro Paulino, né? Aí sim, eles foram demitidos. E o comunicado da Globo foi um comunicado bastante lacônico, né? Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Cantanhede, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da Globo News. A Globo News agradece a eles a valiosa parceria. Ponto. Né? Lacônico. Né? Então, isso é o que tem de concreto. Né? Os três saíram, um disse que pediu a conta, a Eliane Cantanhede, outros dois foram demitidos. Agora, aí é um monte de buchicho, as redes digitais estão cheias de buchicho, né? Tem especulação para tudo que é lado, né? No caso, por exemplo, da Daniela Lima, que pegou com muita força nas redes digitais, você já teve, por exemplo, aquele site de entretenimento, TV Pop, diz que a demissão dela foi motivada por quebra de regras editoriais, por falta de imparcialidade e distanciamento das fontes. Isso é o que a TV Pop andou dizendo. Nas redes digitais também correu muito boato de que foi em função dela manter relações muito próximas com ministros do Supremo e ter detonado alguns ministros do Supremo, aqueles três que o Trump aliviou com o fim do visto para os Estados Unidos, né? Em função das sanções econômicas, em função da ditadura da toga no Brasil. Né? Então, ela teria criticado esses ministros, né? Que não tiveram seus vistos cancelados pelos Estados Unidos. E o buchicho que está correndo com mais força agora é esse que você mencionou, Thalita. Essa matéria da Folha, com base numa pesquisa da Quest, que teria apontado a Globo como um canal de esquerda, né? E com um canal que faz muita ironia, muita gracinha, que precisa ser um canal mais sério, né? E é um canal muito do PT, do PSOL, da esquerda, né? Essa, então, é outra. Isso, então, estaria fazendo a Globo tentar mudar a sua linha editorial, apresentar uma linha editorial mais plural,
Eu acho, por enquanto, eu acho que é tudo muito especulação. O que me parece que é uma tendência real é que, com a proximidade das eleições presidenciais, a Globo vai cada vez tomar mais partido. A Globo sempre toma partido em disputas presidenciais, toma partido em disputas nos estados, mas principalmente nas disputas presidenciais. A Globo tem feito um grande esforço para conseguir encontrar uma tal de uma terceira via. Ela já tinha feito isso na eleição de 2022, há anos, pois é, ela já tinha feito isso, né? Lançou vários ensaios, né, do que seria a terceira via, nenhuma das terceira via se consolidou. O que era a terceira via, o que seria esse centro-direita, casou com o bolsonarismo, né? Então a Globo ficou meio perdida. Ela chegou a ter sondagem de lançar a candidatura do Luciano Huck, né? Foram vários nomes testados, mas que nenhum se viabilizou, e a disputa se polarizou entre Lula e Bolsonaro, e o Lula foi vencedor numa vitória épica contra o fascismo no Brasil. Eu acho que a Globo continua nessa toada e agora vai intensificar ainda mais. Ela tem que achar essa terceira via. Ela já estava quase encontrando essa terceira via, que era, segundo a Folha de São Paulo, o bolsonarista moderado Tarcísio de Freitas. Mas o Tarcísio de Freitas está amarrado com o Bolsonaro. O Tarcísio de Freitas sabe que, se soltar a mão do Bolsonaro, ele morre politicamente, né? Então a Globo ainda esbarrou nessa dificuldade e ainda está sondando, né? Então, eu acho que isso vai afetar a linha editorial da Globo. Eu acho que a linha editorial da Globo atualmente está sendo, me parece, essa de derrotar, afastar de vez o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um perigo para ela, o Bolsonaro a trata, inclusive, como Globo lixo, mas desgastar ao máximo o governo Lula. Eu acho que esse vai ser uma toada, desgastar ao máximo o governo Lula para ver como pinta uma terceira via. A Daniele Lima era a pessoa com mais postura independente na redação da Globo News, né? Mas não é o único, você tem outras que podem, se for mesmo essa linha de direitização mais acentuada, tem outros que podem também sofrer, né, nesse processo. Então, a conferir. Por enquanto, eu acho que ainda é muita especulação sobre o que foram essas três mudanças. É o que eu penso a princípio, mas gostaria de ouvi-los. Sabe que ontem, daí quero ouvir a Laura e o Edu sobre isso também, ontem o Jornal Nacional trouxe uma reportagem sobre os impactos da tarifa, e eu achei que havia uma mudança, talvez, de rumos, né? Essa correção de rota que eu citei. Porque eles buscavam falar do tarifaço de uma maneira que mostrasse o impacto econômico que vai ter diante do governo Lula não fazendo o suficiente para lutar contra isso. E até alguns dias a gente comentava aqui sobre como havia uma preservação da figura de Lula em detrimento de tratar isso como algo que estava sendo tramado nos Estados Unidos. Então, assim, me pareceu já, de fato, uma mudança de rumo nessa linha editorial, tentando buscar realmente atacar e botar essa pecha de crise econômica por conta do que o governo está fazendo, ou melhor, deixando de fazer diante do cenário internacional. Mas quero ouvi-los, Laura. Eu tive exatamente a mesma impressão e estou tendo a mesma impressão. O editorial da Folha também Estadão hoje também. Também. Os caras começaram, Tarcísio, Tarcísio, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E o Tarcísio ali escondido, aquela coisa toda e tal. Aí o Tarcísio apareceu falando de pacificação, vocês viram, né, e tal, defendendo o Bolsonaro, mas falando de pacificação para eles é a defesa do Bolsonaro. A Folha, hoje, contrariando o próprio Datafolha, falando que o Lula não teve ganho eleitoral nenhum. Como assim não teve? Já teve, o povo está apoiando, as pesquisas mostram aquele fenômeno, né, o Lula saindo das cordas e se recuperando e ganhando em todos os cenários e tal. Eu acho que os caras perceberam que o Lula está se fortalecendo demais. Sim. Porque eles tinham um Lula, até agora, amarrado com as... Sabe aquela coisa, aquele negócio que o Edir Macedo faz com
o Exu tranca-rua, né? A mão em cima. Sai! E tal. Eles tá trancado, tá impedido, tá trancado, enfim. Seu caminho tá parado! Bom, enfim, eles perceberam que o Lula amarrado era melhor. O Lula tá muito soltinho. E soltinho, o Lula tá ganhando. O Lula, olha as coisas que a gente ouvia. E o Lula não tá mais falando com o povo. Não, o Lula não sai na rua. O Lula não sai na rua, o Lula não sabe mais se comunicar com o povo. Não conversa com o Congresso. Já tava uma coisa assim, tava todo mundo meio na depressão. O Lula começou a ficar soltinho, e ele é efetivamente o maior comunicador que a esquerda brasileira já teve em toda a história. O Lula soltinho, a Globo falou, epa, calma aí. A Globo, a Folha, todos eles. Então, eu acho... Agora, Miro, eu admiro demais a Daniela Lima. Acho que a Daniela Lima é uma grande repórter. E ela trazia bastidores, ela deu inúmeros furos. E assim, online, assim, pegava o celular, estou sabendo que aconteceu isso. Uma jornalista preparadíssima, uma pessoa legal mesmo. Não é porque ela seja de esquerda, não, é porque ela, como jornalista, é uma pessoa legal e uma pessoa muito bem informada. E os caras pegam, olha, quem tem Demetrio Magnoli, pega e fala assim, né, Demetrio Magnoli, aquele traste, aquele lixo e tal. Aí demite a Daniela Lima, que certamente era de todos ali o jornalista mais bem informado que tinha. A mais bem, eu estou falando mas é a mais bem informada. Então, eu acho que sim. Acho que a Globo está fazendo uma mudança de percurso. E lembro a vocês, mandar embora o Mauro Paulino. Mauro Paulino é o cara que chefiou o Datafolha durante décadas. É o cara que mais entende de pesquisa de mercado no Brasil, disparado. E era um grande comentarista desse negócio, um grande analista desse mundo das pesquisas. Lembra que o Trump demitiu anteontem a encarregada do IBGE de lá? Por quê? Porque é contra dados, é contra pesquisas, é isso. Eu acho que o Mauro Paulino, num esquema como esse, que visa criar uma impressão de que o Lula está encurralado, de que o Lula não teve ganho eleitoral nenhum. Como você vai falar uma coisa? Não foi a Folha que falou, mas o Mauro Paulino era o cara que falava, como está encurralado? Né? Está crescendo. Então eu acho que são duas baixas importantíssimas no jornalismo. Eu não estou falando no campo esquerdista, não é sobre isso que eu estou falando. No jornalismo, que eram dois caras que ajudavam a arrumar, a pelo menos colocar em alguma proximidade de... Não estou falando da Eliane Cantanhede, porque essa é uma idiota completa. Desculpa falar, mas já falou um monte de loucuras, de insanidades mesmo, né? Então, enfim, mas estou falando desses dois. Esses dois aí eu acho que são pessoas que colocavam a Globo News numa posição legal, entendeu? Que você assistia a Globo News para ver esses caras, você tinha notícia. E eu acho que é isso, eu acho que atende ao propósito de criar uma realidade paralela, que é de que o povo está clamando por uma terceira via. É a realidade paralela que eles precisam criar. O povo está clamando por uma terceira via. Ninguém está clamando. Né? Quer dizer, o povo está apoiando o Lula nesse momento de enfrentamento do Império. Mas eles precisam criar essa impressão de que essa terceira via é uma exigência do povo. E para isso, você tem que demitir jornalista. Tem que demitir o cara que traz alguma proximidade com a verdade. Então eu acho que é assim uma perda para quem é assinante da Globo News, né? Quem não é... Então, você sabe que eu vejo um combo aqui, né, que começa com a tal da pesquisa, eu acredito nisso. A gente tem que lembrar que nós estamos agora no canal 44.1, certo? Aqui em São Paulo. Muito provavelmente tem mais gente nos vendo aqui em São Paulo do que vendo a Globo News. Porque a audiência de TV a cabo é isso aqui, ó. Isso aqui. E a Globo News não transmite pela internet. Sim. Né, com um sinal, entre aspas, aberto, porque ela quer vender
televisão fechada. Então, e quem é esse públicozinho aqui? É Faria Lima, é nós outros. Né? Muita gente vê, inclusive, no pacote, mas nem vê. Compra para o filho ver desenho, compra porque quer ver futebol, Esporte. E vem lá o negócio. Então, o público da TV fechada é isso aqui. Aqui em São Paulo é Faria Lima, em Brasília é politicagem. E daí você vê, claro que nos outros estados tem também. E para você manter a audiência, você tem que atender a essas pessoas. Então aqui eu vejo, a partir do momento em que ele tem uma pesquisa que diz que está muito de esquerda, e você tem hoje em dia Canal Econômico, tem 2. Na verdade, até 3, se você for ver bem. Tem a Times lá, tem a CNN Money, e tem mais um, que é BM qualquer coisa. Você tem mais canais. Canais de notícia você sempre teve mais. Né? Então, eu vejo aqui um bom motivo de mercado. Eles arrumam aquela coisa, tá atrapalhando, mas deixa lá. Uma hora que vem um motivo, porque se fosse pegar, e tem, óbvio, para mim tem um raciocínio que também inclui o seguinte: se você pode mandar alguém que é identificado com a esquerda, tinham mandado embora a Flávia Oliveira, certo? Só que daí fica muito mais na cara, porque a Flávia Oliveira, para além de dar notícia, ela é uma mulher negra, e ela também tem um outro papel lá, que é importante, ela tem coluna no jornal. Então, eu acho que foi aquela coisa, finalmente veio um motivo que não é o fígado do dono e nem uma razão absolutamente de incômodo da redação, porque o dono liga, certo? Aproveita, né? Porque o Paulino, muito embora ele tenha essa importância grande, ele não é exatamente televisivo. A Eliane também já não era, né, televisiva no sentido de atender às necessidades de tempo e de rapidez de raciocínio. Vamos colocar assim. Não estou falando de burrice, muito pelo contrário. Como vocês bem sabem, eu não tenho problema nenhum de dizer chamar de burro quem eu acho burro. Então, não que seja isso. Mas sabe quando junta um dos motivos e os caras falam, já que tem que fazer, vamos fazer aqui. Né? Foi o horário da manhã, que não é o grande horário de nenhuma emissora de televisão, o grande horário é à noite. Então eu vejo uma série de motivos cujo pano de fundo é isso que vocês falaram. Mas talvez não tivesse acontecido se não tivesse vindo essa motivação de temos que agradar a Faria Lima agora. Sim. Porque senão a Faria Lima vai ligar na CNN Money, vai ligar na Times, não sei das quantas e tal. É isso, 2026 está aí, né? Miro, quero te ouvir para fechar. Então, não, eu acho que boa troca de ideias. Isso que a Laura levantou, a saída da Daniele doeu. Né? Os bastidores correm é que há um clima de tristeza na redação da Globo News, porque a Daniele era isso mesmo, era vista como uma jornalista com muitas fontes, né? Uma jornalista guerreira, uma jornalista, né, de horas e horas de trabalho, né, obcecada atrás de fontes de informação, uma jornalista muito respeitada. Né? Então, o que está correndo, consultando inclusive o pessoal do Sindicato de Jornalistas, está correndo é que na redação da Globo News o clima é de revolta com a demissão, com essa demissão sumária, com argumento falho que tem que renovar. Ué, a Daniela estava há 2 anos na Globo News. Como assim renovar? Renovar com quem estava há 2 anos? Né? Então, um argumento mentiroso da Globo News. Então, o clima na redação ficou muito ruim por isso, porque ela é uma jornalista respeitada, uma jornalista de muitas fontes, realmente, uma guerreira na questão da busca da informação. O Mauro Paulino, respeitado por isso, né? Nesse quesito pesquisa, o cara que veio do Datafolha, o cara que entende de pesquisa e que dava cientificidade a determinados debates na Globo News. Né? Eu acho isso. Acho que a tendência da Globo é intensificar ainda mais as críticas ao governo Lula, né? Com vista às eleições do próximo ano. Né? Ela vai endurecer cada vez mais, então isso significa, de fato, uma mudança de linha editorial. Ela vai intensificar as críticas.
Isso porque, concordo também, o Lula saiu das cordas. Enquanto o Lula estava nas cordas, não precisava bater tanto, já estava nas cordas. As pesquisas demonstravam muita dificuldade, né? O governo estava totalmente encurralado no Congresso, estava perdendo, né? Já estava sendo tratado como pato manco por setores da mídia. Só que o Lula saiu das cordas. O Lula é sempre assim. Quando ele se sente muito apertado, ele vai para o ataque. Ele fez isso na chamada crise do mensalão. Ele vai para o ataque. Vocês querem me derrubar? Então é o seguinte, eu vou para o enfrentamento. E ele foi para o enfrentamento. Ele foi para o enfrentamento no campo da luta de ideias. Então, a batalha na questão do IOF, né, na questão dos ricos contra os pobres, essa é uma batalha que ele ganhou. Ele foi para o enfrentamento, deixou a direita na defensiva, deixou a mídia na defensiva. E no enfrentamento do Trump está sendo reconhecido internacionalmente. Enquanto a União Europeia se acovarda diante do Trump, num acordo vergonhoso que a União Europeia fez com os Estados Unidos, o Brasil de Lula está sendo apontado como que enfrenta o governo Trump. Enfrenta o governo Trump. Retoma a bandeira da pátria, da soberania, retoma. Então o governo Lula saiu das cordas. Isso para a Globo é um perigo. Enquanto ele estava nas cordas, tudo bem. Saindo das cordas é um perigo. E eu acho que ainda tem um outro elemento. Eu acho que a Globo, a estratégia dela de construir a terceira via está flopando. Ela está com dificuldades para isso. Porque mesmo na extrema-direita, a extrema-direita está mostrando que não está fraca também. Ela continua... A manifestação de domingo, na minha opinião, na Paulista, não flopou. A manifestação de domingo mostrou uma certa força da direita, da extrema-direita. É isso? É isso. Você partiu de uma manifestação em junho com 12 para uma manifestação agora com 36 mil pessoas. Mostrou uma certa força da direita. A direita que fala em pátria, mas carrega a bandeira dos Estados Unidos. Fala em família, mas carrega a bandeira do genocídio de crianças, mulheres, idosos em Gaza. Carrega a bandeira de Israel. Essa direita mostrou certa presença, mostrou que ainda tem força. O ato de domingo voltou a coesionar o campo da extrema-direita, que estava se diluindo, cada um querendo a sua candidatura, cada governador com a sua campanha. Você vê que forçou o Malafaia e enquadrou todos os governadores. Todos estão falando agora a mesma língua na crítica ao Supremo. Não é isso? Sim. Todos. A declaração do Tarcísio é um horror. É um bolsonarismo nada moderado, é um bolsonarismo radicalizado, xiita. Não é isso? Então, blocou de novo e mostrou força o seguinte, tem um aliado internacional de peso, porque os Estados Unidos também trucou a decisão do Alexandre de Moraes. Tem gente que fala o seguinte, o golpe de janeiro de 2023 só não vingou porque estava no governo Biden, não o Trump. Pois é, agora é o Trump que está no governo. Então, né, a extrema-direita, ou seja, a tática, a estratégia da Globo de desgastar o governo Lula não deu certo porque ele saiu das cordas e foi para o ataque, foi para o enfrentamento no debate de ideias, e a estratégia de acabar de vez com a extrema-direita, com o bolsonarismo, com a prisão do Bolsonaro, também não está se mostrando factível, não está se mostrando viável nesse momento. Isso exige da Globo mudança de linha editorial. Né? Ela deu zebra na estratégia que ela definiu. Então, acho que a gente vai ver outras mudanças ainda na Globo nesse sentido. Certamente. É isso, correção de rota, né? Agora, peraí, só uma coisa, Thalita. Claro. Diga. Que saudades daquelas notas do Ali Camel. O Ali Camel era o ex-chefe da Globo. Ali Camel é jornalista. Não, ele escrevia no fim da matéria. Não, o Ali Camel fazia aqueles necrológios, né? Tchau, né? Aquelas cartas de demissão mais hipócritas do mundo, né? Ele era um canalha das cartas de demissão e ele fazia questão de fazer cartas de demissão enormes, elogiando o cara que ele tinha acabado de mandar embora. Pelo menos, vamos reconhecer, pelo menos a nova direção de jornalismo da Globo
é sucinta o suficiente para não trair o seu caráter totalmente. Não submeter os jornalistas a essa vergonha alheia, Deixa eu né? só colocar Pois mais é. uma de carta de demissão da Globo. Tem uma história que está nos livros, não é? O Otto Lara Rezende escreveu a carta de demissão do Walter Clark, né? Walter Clark, 77, olha como nós estamos velho. Escreveu a carta de demissão, era o diretor-geral da Globo, tal, entregou a carta para o Roberto Marinho. E aí ele recebeu a carta de agradecimento do Roberto Marinho, tal, e o Otto Lara Rezende que escreveu as duas. Ele escreveu a carta da ida e também escreveu a carta da volta. É essa a honestidade intelectual desse tipo de ato. Genial. Essa eu não sabia. Tá no livro do Campeão de Audiência, que o Gabriel Pioli escreveu sobre o Walter Clark. Só para finalizar, a gente recebeu um comentário da Celina Ferreira perguntando o que o Miro está dizendo. Quem são esses 3 ministros que não tiveram os vistos cassados? O Miro citou Luiz Fux, André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Tá bom, Celina? São esses. Pronto. Miro, sempre bom tê-lo aqui às quartas. Um beijão para você. Bom trabalho por aí. Até. Beijo, Miro. Beijão para vocês. Bom trabalho aí. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, até.